Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, Jacarepaguá é um bairro tão grande e tão importante que merece o meu retorno a esta tribuna. Ontem, Jacarepaguá completou 421 anos de fundação. O bairro, que hoje tem mais de 1 milhão de habitantes e que cresce sem parar, do ponto de vista demográfico, precisa da atenção das autoridades. Eu sou da época em que a nossa vocação era rural e as moradias eram construídas em terrenos de grandes dimensões, geralmente de 10 por 100 metros. Eram raras as construções de mais de um pavimento. Não havia razão para prédios elevados. Os rios não eram poluídos e neles víamos peixes e camarões. As matas cobriam as suas encostas. Não havia engarrafamentos na Avenida Jeremário Dantas, na Rua Cândido Benício, na Avenida Nelson Cardoso, na Estrada dos Bandeirantes, nem na Estrada dos Três Rios, principais vias do bairro. Os botecos, as vendas, as feiras livres, os açougues e as peixarias, além das padarias, constituíam o comércio local e se concentravam nos chamados largos. Largo da Porta d'Água, onde hoje é freguesia, Largo do Anil, Largo da Taquara, Largo do Pichincha, Largo da Praça Seca, Largo da Gardênia Azul e Largo do Tanque. Não havia shoppings nem supermercados. A Praça Seca era um ponto de encontro aos sábados e domingos das famílias que vinham de todos os lugares de Jacarepaguá por meio do bonde ou do lotação. Os Cines Baronesa e Ipiranga faziam parte dessa programação dominical. Nos dias de carnaval, os comerciantes dos largos se reuniam e patrocinavam os bailes em torno dos coretos constituídos para tal, e com a beleza e criatividade que acabavam provocando competição e concurso para ver qual deles era o mais bonito e o mais animado. As festas juninas do Retiro dos Artistas atraíam cariocas de todos os cantos. Ao final do dia, após a jornada de trabalho, as famílias se reuniam nas calçadas para ver o pôr do sol e bater papo descontraídamente ao redor da criançada. Nós éramos felizes e sabíamos. Com a chegada das grandes indústrias e, em consequência, um grande contingente de pessoas que migraram de outros bairros em busca de emprego e de moradia próximo ao local do trabalho, a ocupação do solo desordenada, as construções de barracos e de casas simples, algumas até sobre as margens dos rios, e o desmatamento trouxeram problemas graves. Sem infraestrutura para tal crescimento demográfico, o lançamento de esgoto sanitário é feito diretamente nos rios e em valas que surgiram para desembocar nesses rios, ou ainda nas redes de águas pluviais. O que se poderia esperar? Poluição dos rios, morte das vidas aquáticas e odor fétido. A migração para Jacarepaguá aumentou e continua ocorrendo, em razão da maior quantidade de lojas comerciais que geram emprego e atraem pessoas. Os terrenos, antes ocupados por uma única casa, com seus cômodos sobre uma base única no chão, deram lugar aos conjuntos habitacionais com inúmeros prédios e um exagerado número de apartamentos. Mas não ocorreu planejamento para tal crescimento.
A poluição aumentou, porque não se resolveu ainda a questão do lançamento adequado dos materiais do esgoto domiciliar e das lojas comerciais. Ao mesmo tempo, o número de veículos que circulam nas mesmas velhas estradas e ruas aumentou exponencialmente. O trânsito virou um inferno em Jacarepaguá. Nas construções habitacionais que passaram a formar aglomerados nas encostas ou mesmo no plano horizontal, surgiram os focos de tensão social e o poder paralelo que domina e impõe regras e códigos, gerando insegurança e desespero. Algumas dessas comunidades, como na Praça Seca e na Taquara, estão sofrendo demais com a questão da falta de segurança pública. No mês do aniversário do bairro, não podemos deixar de reforçar nossos apelos às autoridades para que invistam no bairro que mais arrecada nesse município. É indispensável atuar mais decisivamente na questão da segurança pública. Há que se resolver o problema do trânsito nas grandes vias. As linhas de alimentação do BRT têm que melhorar. As quadras das escolas municipais Dom Armando Lombardi e Júlio Verma têm que ser construídas. A quadra de esporte da Escola Municipal Edgar Werneck, lá na freguesia, tem que ser recuperada. As obras do Centro de Referência dos Portadores de Deficiência devem ser retomadas urgentemente. O Parque Municipal Pinto Teres precisa de projetos da Prefeitura para atender a demanda local. A Praça Seca precisa de cuidados com o chafariz, com o coreto, com os jardins, com a remoção de árvores secas que me ameaçam desabar. A Praça Saiqui precisa ser revitalizada, colocando-se um equipamento público na mesma. Há que se cuidar de disponibilizar algum meio de transporte para as pessoas idosas e com deficiência, a fim de que as mesmas possam usufruir do plano inclinado da pena na freguesia. A Biblioteca Municipal Cecília Meireles precisa mudar de local e ter um espaço próprio e bem cuidado pelo poder público. O bairro precisa ter um teatro municipal. A separação do esgoto sanitário da rede pluvial tem que ser implementada urgentemente. O Centro Cultural Professora Adila de Sá precisa de um tratamento compatível com a sua importância para o bairro. Há que se estudar um mecanismo para disponibilizar vagas para estacionamento em Jacarepaguá, pois as reclamações são constantes no que tange às multas e aos reboques. Já que fomos vítimas de um crescimento desordenado, apelamos para a boa vontade das autoridades públicas no sentido de melhorar a qualidade de vida da população de Jacarepaguá. Para encerrar, senhor presidente, eu queria, em nome do bairro e das organizações que estão promovendo eventos, citar aqui rapidamente a programação que corre durante esse mês. Dia 11 de setembro, às 19 horas, ciclo Rota Jacarepaguá no Teatro SESI. No dia 12 de setembro, às 18 horas, encontro de corais no Teatro SESI. No dia 13 de setembro, às 11 às 18 horas, missa na Igreja de Nossa Senhora da Pena. No dia 19 de setembro, às 8 horas, café da manhã no Bosque da Freguesia. É um evento da Firjan. No dia 20 de setembro, 11 e 18 horas, missa acompanhada pela cantora Gislane, lá na Igreja de Nossa Senhora da Pena. No dia 21, às 9 horas, homenagem às personalidades de Jacarepaguá pela CIJA, no Garden Park. E para encerrar, no domingo, dia 27 de setembro, às 11 e às 18 horas, missa na Igreja de Nossa Senhora da Pena. Senhor presidente, muito obrigado e salve Jacarepaguá!